Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês foram de férias? Apesar de ter sido um momento em que todo mundo teve que ficar em casa, né? Mas foi um período em que nós podemos descansar um pouquinho, né? Relaxar um pouquinho para então começarmos a nossa rotina novamente. Então, na aula passada de literatura, nós vimos, né, uma tirinha, a tirinha do Brontossauro, lembram? Vamos recapitular, vamos lembrar ela um pouquinho? Então, essa tirinha do Brontossauro falava o seguinte: Melissaura, que ideia legal isso que você inventou. Banho, pra gente ficar sempre limpinho, gostei. Pena que a água tá tão fria. Ih, a água só esquenta no calor. Quando tá frio, ela fica fria também. Talvez fosse melhor se eu fizesse ao contrário, né? Então, essa historinha que nós vimos na aula passada é uma tirinha, como nós vimos, né? Tem diferença entre tirinha e história em quadrinhos. Como o próprio nome fala, história em quadrinhos. São vários quadrinhos, né? Às vezes até mesmo revistinhas, dependendo do tamanho da história. E a tirinha não, é uma tira. São poucas, pouca história, são poucos personagens, tá bom? Então, a gente observa nessa tirinha que os personagens, eles estão falando e em cima da cabeça deles aparecem balões, né? Esses balões, gente, eles vão expressar ações, sentimentos e dentro deles irão conter as falas dos personagens. Então, é uma característica comum tanto das histórias em quadrinhos como das tirinhas. A fala dos personagens irão vir dentro de balões e cada balão está expressando um modo diferente, tá bom? É isso que nós vamos ver agora, que inclusive esse ponto é bastante importante todo mundo ficar bem atento agora, porque na página 41, na tarefinha de casa, na terceira questão, vocês irão precisar conhecer esses balões, tá? Então, a gente vai observar agora os balões. O primeiro balão que nós vamos ver é este balãozinho aqui, tá bom? A gente observa, né, que ele começa normal e aqui começa os pinguinhos. Este balão, ele representa o balão do choro, de tristeza. Por isso, esse efeito como se fosse de lágrimas, tá bom? Então, sempre que aparecer esse balão em qualquer história, quadrinho ou tirinha, no caso do nosso de hoje, né? Tirinha, vai representar que o personagem ou os personagens estão tristes ou estão chorando por algum motivo que levou eles, né, a essa expressão, tá bom? Então, temos aqui o balãozinho do choro. Um outro balão é este, né? Este balão é da fala comum, é a fala normal dos personagens, é uma conversa, sem tantos sentimentos, tá bom? Então, se eles estão falando normalmente, usa-se esse balão e a pontinha sempre está voltada para o personagem que está falando. Eu estou falando agora. Então, esta minha fala, né, seria representada neste balão, tá bom? E a pontinha para mim. Um outro balão que nós vamos ver agora é este. Então, este balão, diferente do anterior que eu mostrei para vocês, né? A curva está bem rabiscada, está com várias pontas, né? Então, este balão representa que o personagem está furioso com alguma coisa, né? Está brigando, está chateado por algum motivo, tá bom? Ele está super irritado. Então, sempre que o personagem ele muda, né, de sentimentos, os balões automaticamente vão mudar juntamente com ele, já que as falas, né, estão aqui dentro desse balão. Então, esse balãozinho aqui é o balão de raiva, de muita raiva, de irritabilidade, como a gente chama também, tá bom? Este balãozinho tem um nome super estranho. O nome dele é chamado de uníssono.
Nossa, né? Que nome estranho. Uníssono. Por que esse nome? Uníssono. É um balão que representa a fala de mais de um personagem, tá bom? A gente observa que tem essas 3 pontinhas, então quer dizer que 3 personagens estão falando ao mesmo tempo. Por isso esse nome uníssono. Esse nome, gente, é um dos nomes que irão aparecer na resposta da página 41, como eu falei anteriormente, o nome dos balões, tá bom? Então, quando chegarem lá, se tiverem dúvida, volta para essa parte do vídeo novamente. Uníssono, quando tem mais de um personagem falando. Por isso, as 3 pontinhas. Outro balãozinho do pensamento, né? Eu estou pensando em algo. Por isso a nuvenzinha, o pensamento e a bolinha, diferente do outro, né? Que são pontinhas, que são as pontinhas, ou a pontinha, dependendo do balão. Aqui vai vir bolinhas, representando o pensamento de alguém, tá bom? Alguém está pensando aí dentro da história. Então, vai vir esse tipo de balão, balão do pensamento. E o último balão de hoje vai ser este, todo pontilhadinho, né? Este balãozinho todo pontilhado é cochicho, cochicho. A pessoa, o personagem está falando baixinho, né? Para ninguém mais ouvir. Então, voltando aqui, é o balão de cochicho. Por isso, os pontilhados, né? Representam a fala mais baixinha, para ninguém mais ouvir, somente aquelas pessoas que estão interessadas no assunto, tá? Então, voltando aos nossos balões, nós vimos balãozinho de choro, de tristeza, por isso as lágrimas caindo. Nós vimos balão da fala, fala comum entre os personagens, sem muitas expressões. Nós vimos o balãozinho da raiva, né? Chateação, então os personagens estão brigando, né? Estão chateados, então vai aparecer esse balão representando a raiva. Nós vimos o balãozinho do pensamento, a nuvenzinha com as bolinhas. Nós vimos aquele balão que tem um nome estranho, né? Uníssono. Uníssono, né? Ele representa o quê? Que tem mais de um personagem falando ao mesmo tempo, tá bom? E por último, o balãozinho que representa o cochicho. Então, observando a história que nós vimos anteriormente, em a tirinha, a gente observa que existe somente um tipo de balão predominando nesta tirinha, que no caso vai ser o quê? O balãozinho da fala, apesar de ter aparecido também um dos personagens triste, mas no momento ele não estava falando, né? Por isso que não houve a presença do balãozinho da tristeza, porque ele não estava falando no momento, tá bom? Então, nas tirinhas, esses balões são muito importantes, porque é a partir deles que nós vamos saber, conhecer um pouquinho as expressões dos personagens, né? O modo como eles estão. Apesar de que na imagem também a gente já observa, né? Através da feição deles, do rostinho, se estão tristes, se estão chateados, se estão felizes, se estão chorando, e assim vai. Porém, os balões, eles são muito essenciais, né? Para a gente conhecer como eles estão, quais os sentimentos, quais as ações que estão acontecendo naquele momento. Então, a aulinha de hoje é esta, sobre os balões, sobre as falas, os personagens, né? Que sempre irão aparecer nos balões, no caso das tirinhas. E para casa vocês irão fazer a página 40 e 41. Página 40, a partir da primeira questão lá embaixo, bom? E a página 41, ela completinha até a 4ª questão, tá? Então é isso, boa aula.
Se tiverem dúvida, podem estar me chamando no WhatsApp, no privado, que a tia vai ajudar vocês, tá bom? Bons estudos e até mais!